Todo mundo já achou aí? Quando eu vejo... desculpa, é Mateus 8. Foi mal. Falei 5? É Mateus 8, 5 a 13. Acho que eu falei errado. Li certo, falei errado. Vou começar lendo o texto hoje. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história milhares de vezes. E eu tento sempre trazer uma perspectiva diferente sobre aquilo que vocês já ouviram, aquilo que vocês já aprenderam. O tema da mensagem de hoje é: vejo, logo acredito. E ela tem origem numa expressão do latim, que se eu soubesse falar latim sairia direito, mas é alguma coisa do tipo: video ergo credo. Eu quase coloquei esse tema no título da ministração, mas às vezes eu coloco umas coisas em inglês, eu já não gosto muito, então em latim ia ficar pior ainda. Mas talvez a forma mais simples de compreender, no português claro, seria o nosso famoso ver para crer. Vocês já ouviram falar: preciso ver para crer, ver para crer. Talvez essa seja o resumo do video ergo credo, que é um ditado, uma frase em latim. Mas tem algo errado nessa afirmação. Pelo menos na minha visão, vocês vão dizer para mim se vocês concordam ou não. Se alguém precisa ver para crer, tudo o que vai acontecer na vida dela vai acontecer de forma organizada, sequencial e racional. Se ela precisa ver para crer, vai ser algo natural, racional e normalmente através de uma sequência de etapas, de passos. E onde está o problema nisso? Na maioria das vezes, nenhum. Agora, o que eu vejo de problema aqui é que não existe espaço para Jesus nessa frase. Não existe espaço para Jesus com as pessoas que creem dessa forma, ou que vivem dessa forma, do ver para crer. Como é que Jesus vai trabalhar se a pessoa precisa ver primeiro para crer? Se a fé é o firme fundamento, se a gente tem que crer que Deus existe. Então existem alguns conceitos aqui que estão distorcidos. Por outro lado, a Bíblia diz que nós como cristãos somos desafiados a andar pela fé e não pelo que nós vemos. Quando a gente lê em 2 Coríntios 5,7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Pela lógica, a gente fala assim: todo mundo que é cristão deve andar pela fé e não por aquilo que ele está vendo. Deve confiar e não esperar isso. E a gente entende que quem não é cristão não conhece, ele vai, são as pessoas que precisam ver para crer. A teoria é essa. Quem é cristão anda pela fé e não pelo que vê. Quem não é cristão precisa ver para crer. Essa é a teoria. Mas será que na prática essa lógica se reflete em realidade? Será que quando vocês olham para as pessoas que vocês conhecem, será que elas andam por fé e não por o que elas veem? Ou será que elas precisam ver para crer? Será que vocês andam por fé e não pelo que vocês veem? Ou será que vocês precisam ver para crer? É isso que a gente vai descobrir hoje, quando a gente estiver passando pelo texto. Esse texto que a gente acabou de ler, ele narra momentos
a seguir do discurso que Jesus fez, o famoso discurso chamado Sermão do Monte. Se vocês voltarem alguns capítulos de Mateus até o 5, vocês vão ver que os 3 capítulos falam sobre o Sermão do Monte, onde Jesus entregou uma série de ensinamentos para o seu povo, que não eram só ensinamentos práticos, mas eles traziam muita sabedoria e um conhecimento espiritual que as pessoas não tinham. Muitas das coisas que Jesus ensinou impactou as pessoas porque fazia sentido sobre aquilo que eles estavam aprendendo e confrontava aquele peso que a lei tinha colocado sobre as suas vidas. Mas muitas vezes confrontava o caráter das pessoas em coisas pequenas, coisas que eram lícitas, mas não convinham, coisas que muitas vezes eram aceitas pela sociedade, mas que no critério de Deus eram erradas. E quando Jesus está voltando, a gente vê que no início do capítulo 8, quando ele está voltando, ele se encontra com aquele leproso que nós ministramos um tempo atrás na série Impactados por Jesus, pedindo para que Jesus purificasse ele, e Jesus cura aquele leproso. E ele segue o caminho dele. Jesus estava a caminho de Cafarnaum, e assim que ele entra em Cafarnaum, esse centurião romano vem na direção dele para falar com ele. Por incrível que pareça, aquele centurião não estava ali para prender Jesus, não estava ali para castigar Jesus, mas para ser o protagonista de um dos eventos mais impactantes do ministério de Jesus, que foi esse encontro com esse centurião. Mas para vocês entendam o quanto é relevante esse encontro, a gente precisa entender todo o contexto que envolve isso antes, para a gente poder entrar na mensagem. Quando esse momento aconteceu, esse encontro aconteceu, os judeus eram dominados pelos romanos, eles eram subjugados, eles eram oprimidos pelos romanos. Se vocês assistiram a série The Chosen, os romanos não têm nenhum critério. Eles, se você não fizer alguma coisa, eu vou te matar. E se eles não concordassem com alguma coisa, um romano podia matá-los, porque ele tinha espada, ele tinha exército, ele tinha o poder, ele tinha a força bruta em cima disso. A gente vê na Bíblia que os publicanos, que eram judeus, os coletores de impostos que eram judeus e trabalhavam para os romanos, eram odiados pelos judeus, porque eles tinham se aberto mão daquilo que eles acreditavam, estavam servindo aos judeus, contra os próprios judeus, muitas vezes trazendo opressão, coletando impostos abusivos e uma série de coisas. Existia uma tensão muito grande entre esses dois povos. Tanto que quando Jesus chega, a maioria da expectativa dos judeus é que Jesus fosse um grande líder de um exército poderoso, que iria libertar o povo da opressão romana. Essa era a expectativa que os judeus tinham. De tamanho era a opressão e o desencontro ali, o desentendimento entre esses dois povos. Então, de um lado, a gente tinha os romanos oprimindo os judeus, e os judeus esperando que Jesus viesse com um grande exército para libertá-los dos romanos. E do outro lado, Jesus tinha uma ministração simples, onde ele dizia que ele trazia as boas novas para o seu povo, para os judeus. Jesus não veio para pregar para os romanos, ele veio para pregar para os judeus. Era para os judeus que ele queria pregar. Ele fala que a salvação era para os judeus e não para os romanos. A gente vê isso mudando mais para frente com os apóstolos, mas no ministério de Jesus ele não veio para pregar para os romanos. Agora, se a gente sabe de tudo isso, a gente deveria se espantar ou assustar quando chega um romano diante de Jesus e Jesus fala para ele assim, que nem em toda Israel ele pôde ver alguém com tamanha fé. Como pode alguém, que Jesus não veio para ele, que ele não era judeu, que não estava andando com Jesus, ter uma fé maior do que todos os outros que estavam junto com Jesus? O versículo 10 diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém com tamanha fé. E olha que Jesus estava caminhando, tinha os seus discípulos, tinha as pessoas, já tinha curado algumas pessoas, tinha feito alguns milagres. Mas a primeira pessoa que ele encontra como um exemplo de fé é esse centurião romano. Como é que o centurião romano teve tanta fé assim? Talvez a gente vai descobrir ao longo do texto. Mas isso é algo muito atípico. É como se a gente falasse assim: olha, eu vou sair daqui da igreja hoje,
e vou passar ali na rua e vou encontrar uma pessoa aleatoriamente que nunca ouviu falar de Jesus, ou que não está no nosso contexto cristão. E aquela pessoa tem mais fé do que todo mundo aqui junto. Imagina quão distante da realidade, o quão diferente do normal foi isso. Por isso que Jesus ficou impactado com isso. Ele disse que ele se admirou. E com base nesse texto eu separei 3 pontos para a gente aprofundar. Um que fala sobre a fé do centurião como uma fé exemplar. O outro que fala um pouquinho sobre a fé do centurião, que era centrado em Cristo. E o terceiro fala sobre uma fé transformadora. Porque depois de tudo que o centurião viveu, tenho certeza que ninguém ali foi o mesmo depois daquilo. Mas o primeiro ponto, que fala sobre um exemplo de fé, mostra que esse centurião rompeu com barreiras culturais. Ele rompeu com uma série de restrições que provavelmente não permitiriam que ele chegasse até Jesus. Talvez como aquela mulher do fluxo de sangue que entrou no meio daquela multidão sem ninguém saber e tocou nas vestes de Jesus. Eu vejo que esse centurião fez algo parecido. Ele poderia ser deposto do seu cargo, ele poderia ser morto pelos romanos, ele poderia sofrer graves consequências. Mas alguma coisa motivou ele a ir além, alguma coisa motivou ele a chegar até Jesus. Jesus tinha os seus discípulos andando junto com ele, tinha outras pessoas, homens e mulheres, acompanhando o ministério. E como é que nenhum deles tinha fé como desse centurião? A gente não tem como saber como o centurião teve essa fé. Mas eu desconfio, a Bíblia não diz, mas eu desconfio que por conta da cultura romana, eles eram acostumados a adorar deuses, e ofertar a deuses, e sacrificar a deuses. Cada um era devoto de algum tipo de deus. Os romanos tinham muitos deuses, assim como os gregos. Eles tinham muitos deuses. Então, para eles era normal acreditar em alguma coisa. E o que eu entendo é que acreditar em alguma coisa já fazia parte daquele centurião romano. Só que ele talvez tenha feito um contraste com aquilo que ele viu Jesus fazer, com aquilo que ele ouviu de Jesus. E talvez ele tenha pensado assim: poxa, todos esses anos eu estou adorando aqueles falsos deuses que nunca fizeram nada do que Jesus está fazendo. Tem algo diferente nesse Jesus. Talvez esse Jesus seja enviado do próprio Deus, talvez ele seja o próprio Deus. E eu imagino que aquilo começou a fomentar no seu coração. Eu vou ler de novo o trechinho onde ele se encontra com Jesus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto foi a abordagem do centurião para Jesus. Porque ele foi respeitoso, ele foi humilde. Na posição de centurião romano, ele tinha autoridade sobre Jesus como judeu. Ele poderia chegar lá e dar uma ordem para Jesus: Jesus, vai lá na minha casa agora e cura ele. E se Jesus não fosse, ele poderia matar Jesus. Ele tinha essa autoridade como romano, assim como todos os judeus tinham. Mas a abordagem que ele teve demonstra um reconhecimento da autoridade de Jesus como sendo maior do que ele. Não uma autoridade romana, como o exército romano enxergava, mas como uma autoridade espiritual, maior do que ele. E talvez vocês tenham visto esse texto muitas vezes e imaginado assim: poxa, esse centurião viu Jesus fazer muitos milagres e creu, porque ele viu Jesus fazendo muita coisa. Mas a parte interessante desse texto é que não existiram muitos milagres até esse momento. E a maioria dos milagres que aconteceram, eu tenho certeza que o centurião não estava lá. A gente sabe que teve um milagre de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho. Eu não imagino que o centurião estivesse lá. Tem um outro texto onde a Bíblia fala que Jesus curou muitos enfermos. Talvez o centurião estivesse presente nesse. A gente não sabe. Tem um momento onde Jesus expulsou um demônio de um homem dentro da sinagoga. Com certeza o centurião não estava lá. Talvez o centurião tenha visto a pesca milagrosa de Pedro, antes de Jesus chamá-lo como discípulo. Talvez. E talvez ele tenha visto o leproso ser curado.
Os discípulos estavam presentes em todos esses. O centurião e nem todos. Mas ainda assim a fé do centurião surpreendeu Jesus. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Existe uma outra história na Bíblia muito parecida com essa. Talvez vocês vão se lembrar, está em João 4. Só que ao invés de um centurião, existe lá um oficial do rei. O nível de importância dos dois dentro da sociedade era muito diferente. O centurião era um soldado que recebia a ordem dos romanos. Esse oficial do rei era parte da realeza. Ele servia ao próprio rei Herodes. Então, em termos de autoridade dentro da sociedade, esse era muito acima. Do ponto de vista judeu, ele era um judeu, daqueles que Jesus tinha vindo para salvar. Você pode ler o texto inteiro depois, mas o oficial chega para Jesus e implora para que Jesus vá até a casa dele para curar o seu filho. O centurião precisava que o servo fosse curado. E o oficial do rei precisava que o filho fosse curado. Ele fala assim: se você não for, meu filho vai morrer. Ele estava com uma febre muito alta. Mas quando Jesus vê esse homem, ele não fala para ele assim: eu encontrei de novo aqui a segunda maior fé de Israel, uma fé maior do que os outros. Ele não fala isso. A resposta para aquele homem é: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E aí você começa a ver o contraste entre as duas histórias. E depois de Jesus falar isso, esse homem responde para Jesus: Senhor, vem antes que meu filho morra. Enquanto o centurião falou para ele assim: você não precisa ir até a minha casa, porque se disser uma palavra ele vai ser curado. Aquele homem falou assim: não, eu preciso que você vá até a minha casa, porque senão ele vai morrer. Parece a mesma história. Ela não é a mesma história porque são locais diferentes, momentos diferentes, mas ela parece a mesma história com duas pessoas com fés diferentes. Aqueles dois homens tiveram um pedido para Jesus e os dois tiveram seu pedido atendido. A cura aconteceu para os dois. Os dois se tornaram exemplos de fé. Um deles como a maior fé que Jesus já tinha visto. E o outro como uma fé comum que Jesus encontrava em qualquer esquina, em qualquer pessoa. A pergunta que eu faço para vocês agora é: qual dessas duas fés é a sua? Você precisa ver para crer? Ou será que Jesus ficaria orgulhoso com o tamanho da sua fé? A mensagem de hoje é para reflexão. E essas perguntas são para vocês fazerem para vocês mesmos. E eu sei que se, ao final dessa ministração, vocês acharem que talvez vocês estejam mais parecidos com o oficial do rei, ele tem um tempo de restauração para a vida de vocês. O segundo ponto fala sobre uma fé centrada em Cristo. Eu já ministrei para vocês algumas vezes sobre autoridade. Eu sempre uso esse texto para falar sobre autoridade. Eu não quero gastar muito tempo, então isso vai ser mais curtinho. Mas ele reconhecer a autoridade de Jesus foi fundamental para que esse milagre acontecesse. Não basta você ter fé, não basta você acreditar que Jesus vai fazer, se você não conhecer e crer em quem Jesus é de fato. O versículo 9 diz: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Esse texto muitas vezes é usado para colocar as pessoas debaixo de uma situação de obediência, alegando que obedecer é ser submisso. E eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu tenho uma visão de que a submissão não é obediência, que a submissão é honra. Quem obedece nem sempre honra. Eu já ministrei sobre isso, eu sempre uso esse exemplo. Às vezes eu falo assim: vou fazer isso daqui, mas não concordo. Você não está honrando, você está obedecendo por uma obrigação, mas não existe honra nisso, você simplesmente está fazendo. Olha, o meu chefe pediu para fazer um negócio, eu estou fazendo, mas eu não gosto dele. O pastor pediu para fazer um negócio. Sabe, no coração não está alinhado com aquilo que a gente está fazendo. Então isso não é submissão.
Talvez seja um medo de perder o emprego, medo de ser exposto, medo de ser punido, mas não é submissão. Agora, quem honra, sempre obedece. Porque não quer dizer mais sobre o que precisa ser feito, se eu concordo ou não sobre o que precisa ser feito, mas sobre quem pediu para eu fazer. Se Jesus me pedir para fazer alguma coisa, eu não preciso nem concordar. Eu sei que Ele sabe o que Ele está pedindo e eu vou fazer. Então eu estou honrando a autoridade que Jesus tem, eu estou honrando aquele que me pediu para fazer alguma coisa. Então quem obedece nem sempre honra, e quem honra sempre obedece. E a chave para a gente entender o que eu estou falando para vocês, que para mim é a parte mais importante dessa frase, é quando ele fala para Jesus assim, Jesus, ele não fala Jesus, ele fala assim, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Quando a gente vê falando sobre obediência, as pessoas pulam esse pedaço que é o começo da frase, não? A gente fala, eu mando, ele faz, eu falo, vai, ele vai, né? Então eu estou dando uma ordem, ele está obedecendo, as pessoas separam isso, mas a chave para mim, sobre onde está esse milagre acontecendo, e onde os milagres podem acontecer na vida de vocês, é quando ele diz assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu vou parafrasear isso para vocês entenderem, que é como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, eu também estou debaixo da autoridade de alguém maior do que eu. E eu creio que você também está debaixo de uma autoridade de alguém que é maior que você. É isso que ele estava dizendo com isso. Ele não está falando assim, eu creio em você. Ele fala assim, eu também mando os meus servos fazerem coisas. Eles não estão obedecendo porque eu sou o cara, mas porque tem alguém acima de mim que eles respeitam, que eles honram. E eles obedecem e fazem porque existe alguém acima de mim. E eu estou vendo que existe alguém acima de você, Jesus. E quando você falar alguma coisa, vai acontecer não porque você é, mas porque você está debaixo de uma autoridade, de alguém maior do que você. A distância não era um problema para o pai. E aquele centurião sabia disso. Agora quando a gente olha para o outro camarada, o oficial do rei, ele não sabia de nada disso. Ele também era oficial, também estava debaixo de autoridade, também mandava, as pessoas obedeciam da mesma forma. A diferença é que ele não conseguiu reconhecer em Jesus a autoridade que o centurião reconheceu. Quando ele insiste para que Jesus fosse até a casa dele, ele fala assim, Senhor, vem antes que meu filho morra. Ele queria que Jesus fosse. Para ele era a única alternativa. E sabe o que é mais interessante nessa história? Ainda que o centurião tivesse visto todos os milagres que Jesus fez, ainda que ele tivesse visto todos, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que ele poderia ter inventado um milagre novo, que ninguém nunca tinha feito? Ninguém nunca fez um milagre wireless, remoto. Hoje a gente tem muita coisa remota. Naquela época não tinha nem computador para conectar remoto, celular. Como é que aquele centurião acreditava que Jesus podia realizar um milagre à distância? Eu não sei dizer. Mas ninguém nunca tinha visto aquilo antes. Todos os milagres, todas as coisas que aconteceram com Jesus presente, curando alguém que estava ali na frente dele, fazendo alguma coisa assim. Mas aquele centurião acreditou que Jesus poderia fazer algo que nunca tinha sido feito. E eu acho que é isso que impressionou Jesus. Se você olhar para a sua vida, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente normalmente afirma que a gente tem fé, que a gente crê em Deus, a gente acredita que a gente tem fé. Mas a realidade é que na maioria das vezes, a gente é igualzinho ao oficial do rei. A gente acredita, mas dentro daquilo que nós acreditamos, dentro daquilo que a gente imagina que pode acontecer, dentro daquilo que a gente já viu acontecer. Então a gente projeta para trás, deixa eu ver tudo que eu já vi sobre milagre que já aconteceu. Então quando eu orar alguma coisa, talvez Jesus vai fazer um milagre igual aqueles que já foram feitos antes. E a gente nunca consegue imaginar que Jesus pode fazer algo novo, algo diferente, algo que nos surpreenda. E Ele sempre faz, Ele sempre surpreende, mas a gente continua olhando para trás e imaginando que Ele vai fazer as mesmas coisas que Ele sempre fez. Aí vem as perguntas difíceis. Quando você pede alguma coisa para Jesus, você tenta moldar aquilo que Ele vai fazer no seu pensamento?
ou você consegue ser igual esse centurião, simplesmente acreditar que vai acontecer, independente de como é. Você consegue pensar aí no seu lugar agora, em alguma coisa que você pediu para Deus, que você pediu para Jesus, e você limitou ele de agir porque você falou, olha, tem que ser desse jeito, tem que ser tal dia, tem que ser tal forma. Nós como cristãos somos especialistas nisso, né? A gente tem nosso pensamento, nosso cérebro, a nossa mente é limitado, parece uma caixinha de sapato. E a gente olha para um Deus que é maior do que todas as coisas e Ele quer que a gente caiba. A gente quer colocar ele dentro dessa caixinha de sapato. Fala, só o que você pode fazer é dentro desses limites, dessas paredinhas da caixa de sapato. Por não compreender a grandeza de Deus, a gente limita o mover e o agir dele nas nossas vidas. E eu não consigo imaginar como esse homem conseguiu romper com isso, sem sequer ter sido instruído, sem sequer ter sido discipulado. Mas o espanto de Jesus é porque ele não tinha limites naquilo que poderia acontecer. A fé dele era muito além do que a maioria das pessoas hoje acredita. Antes da gente seguir, queria que você fechasse os seus olhos por um instante. E eu vou fazer uma oração bem rápida antes da gente continuar. Para que Jesus possa abrir os seus olhos, para que a sua fé possa romper qualquer tipo de limite que ela tenha nesse momento. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Senhor, para que Teu Espírito Santo, Senhor, toque em cada uma dessas vidas, Senhor. Derrubando, Senhor, todas as fortalezas, Senhor. Rompendo, Senhor, todos os limites, Senhor. Expandindo, Senhor, as fronteiras do pensamento, Senhor. Tirando toda a limitação, Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer, Senhor, na vida de cada um deles e com a vida deles, Senhor. A despeito do que eles viveram, Senhor, na infância, as feridas, as marcas, Senhor. Eu oro agora para que caiam por terra, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor. Todos os impedimentos, Senhor. Abre, Senhor, as mentes dos seus filhos, abre os olhos, Senhor, dos corações, Senhor. Para que eles possam enxergar além, Senhor. Para que eles possam, Senhor, ter uma fé que não limita aquilo que o Senhor pode fazer nas suas vidas. Que não tenta, Senhor, impor como aquilo vai ser feito, quando vai ser feito, Senhor. Mas que eles simplesmente creiam, Senhor. Que o Senhor pode fazer todas as coisas. A Tua palavra diz, acaso há impossíveis para Deus? Não existe impossíveis para o Senhor. Mas muitas vezes o impossível, Senhor, está no nosso pensamento, na nossa forma de orar, na nossa forma de pedir, Senhor. E eu declaro caindo por terra agora, Senhor, todo impedimento, Senhor, toda barreira, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o terceiro ponto, fala sobre uma fé transformadora. Eu não sei se vocês se imaginam nessa cena, mas eu duvido que tenha uma alma viva ali que saiu sem acreditar em alguma coisa. Talvez vai ter algum que fala assim, vamos ver se ele vai ser curado mesmo quando chegar em casa. Mas essa pessoa também teve que ver que ele foi curado. Todas as pessoas que experimentaram, que viram esse encontro, seja as pessoas que estavam ali, seja os servos, as pessoas que estavam remotas, todas elas foram impactadas com a fé desse centurião. Todas elas. E quando isso acontece, não é só a fé do centurião que foi provada, ele já tinha uma fé tremenda. Talvez ele tenha crescido ainda em fé. Mas talvez tenham pessoas ao redor que começaram a crer mais, que romperam com as suas limitações e começaram a enxergar novas possibilidades. Essa é uma coisa boa de a gente, sabe, compartilhar testemunhos com as pessoas. Porque muitas vezes o nosso testemunho é algo que a pessoa nunca viu, nunca experimentou. E aquilo aumenta a fé daquela pessoa, aquilo faz com que ela destrave novas formas de pensar. Deixe de limitar aquilo que Deus pode fazer. Aquelas pessoas foram impactadas. Mas o desfecho desse encontro termina com um contraste. A gente sabe que o menino foi curado, mas tem um contraste aqui no meio. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé.
E aí ele diz: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Quando Jesus se admira da fé daquele homem e expressa isso, usando nosso termo aqui, ele fala assim: olha, aquele centurião colocou todos vocês aqui no chinelo. A fé dele está em outro patamar. Jesus confirmou ali o milagre, confirmou a fé dele, impactou as pessoas que estavam ali ao redor. Só que não impactou só as que estavam ali naquele momento, porque impactou aquelas que ouviram a história, e gerações após gerações estão sendo impactadas com essa história, com essa mensagem desse encontro até hoje. E os versículos 11 e 12, eles falam sobre algo que estaria por vir depois daquele momento. Jesus está usando aquele momento para ilustrar algo que aconteceria no futuro, num tempo vindouro. E o texto fala que muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E que os súditos serão lançados para fora, nas trevas. Pensa num pedaço de mensagem pesado que esses caras tiveram que ouvir. Se estava todo mundo feliz ali porque Jesus tinha feito um milagre, agora a consciência começou a pesar. Porque Jesus confrontou aquelas pessoas na realidade que elas estavam vivendo. Que Jesus está falando assim: esse cara aqui, maior fé que eu já vi. Agora e vocês? Vocês estão preparados para isso que pode acontecer? Eu consigo imaginar os judeus reproduzindo na mente deles essa cena. Talvez um dos maiores desejos judeus: eu quero sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero estar lá com os patriarcas. Eles sonham, eles anseiam por isso. E eu imagino que passou um filme na mente deles, eles indo sentar na mesa e de repente eles são expulsos para fora. Vão lá para o lugar, para a parte de fora, onde há choro, ranger de dentes. E eles veem aqueles que eles não imaginavam, os gentios, os romanos. Imagina eles falando assim: olha, eu judeu, fui expulso e agora os romanos estão entrando no meu lugar. Com certeza eles imaginaram um monte de romaninho, um capacete, igual aquele que estava na foto aqui, entrando no lugar deles. Imagina o quanto foi forte para eles, o quanto foi impactante para eles. Agora imagina você esperando chegar lá e sentar na mesa, e de repente você é lançado para fora e começa a entrar aquelas pessoas que você não dava a mínima, que você tinha certeza que não seriam salvas, que não tinham jeito, nossa vida tudo bagunçado, vocês sabiam que estavam perdidas na vida. Você é lançado para fora e você vê aquelas pessoas sentando no seu lugar na mesa. Você consegue imaginar como foi impactante para aqueles judeus essa mensagem? Deveria ser impactante para vocês também. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para eles naquele milagre. Pesada, mas necessária. E a mensagem que Ele deixa para cada um de nós. Uma mensagem pesada, mas necessária. Eu queria fazer um paralelo aqui. Às vezes eu sinto que a igreja de Jesus está morrendo no Brasil. Não só no Brasil, mas no Brasil ao redor do mundo. A fé das pessoas está enfraquecendo. Quando eu digo fé, assim, se a pessoa não tem fé, todo o resto da vida dela, ela vai depositar em outras coisas. Então as pessoas colocam fé nos números, nos status, no sucesso. E elas se esquecem de colocar fé naquele que sempre foi, que é e sempre vai ser. Mas para vocês que estão ouvindo essa ministração, é hora de você fazer uma reflexão e olhar ao seu redor. Quais são as pessoas que você conhece que realmente têm muita fé? Quais são os exemplos de fé que você tem ao seu redor? Pessoas que você fala assim: olha, aquela pessoa tem muito mais fé que eu. Se de todas essas pessoas que você pode imaginar, que você pode encontrar, você não é a pessoa que tem mais fé, tem algo errado dentro de você. Porque se você olha alguém que tem mais fé que você, quer dizer que você não está fazendo a sua parte, que você não encontrou ainda o seu potencial, que você não buscou o suficiente de fé, que você está deixando para trás. Talvez você esteja confiando na fé das pessoas e você não está entendendo que é algo individual, que é o que você precisa buscar, que você precisa crescer.
Só você pode mudar isso. Você não pode se contentar com a fé do oficial do rei. Você tem dentro de você um Espírito Santo que pode não só transformar a sua vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. E quando eu digo todas as pessoas ao seu redor, talvez sejam as pessoas mais improváveis. Um dia eu contei o testemunho que eu encontrei um menino na porta da farmácia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo me usou para impactar a vida dele. Simplesmente estava no meu caminho quando eu fui comprar remédio. Não é porque o pastor Renato tem mais fé, mas vocês encontram com pessoas diariamente. Vocês são instrumentos de Deus nesse tempo. E vocês precisam ter fé para confiar que Ele vai usar vocês no momento certo. Existe uma fé que pode transformar a sua vida e das pessoas ao redor. Você só precisa buscar e crer nela. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Eu queria falar mais um pouquinho só no encerramento, na conclusão. Eu queria falar sobre como o encontro do centurião e daquele servo do rei terminaram. A gente tem feito o contraste entre esses dois textos, né? O do centurião terminou assim: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. A parte bonita que eu vejo de ter fé como esse centurião é que aquilo aconteceu exatamente como ele creu. Ele não criou barreiras para Jesus fazer, ele não criou condições para como Jesus deveria fazer. A Bíblia não fala como ele estava se sentindo, o que ele estava pensando, mas o que ele queria ver o servo curado. E Jesus fala assim: assim como você creu, acontecerá. Ele estava esperando uma palavra de Jesus. Ele não disse: se você disser uma palavra, meu servo vai ser curado? A palavra que Jesus deu para ele foi essa: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E o servo foi curado imediatamente. Agora o oficial do rei é outra história. A Bíblia diz que quando Jesus fala: pode ir para casa que seu filho vai ser curado, ele confia que o filho vai ser curado. Ele não diz que ele teve fé, ele diz que ele confiou. Só que quando ele volta para casa, ele não volta para casa crendo que o filho estava curado. Ele volta para casa para ver: deixa eu ver se meu filho foi curado mesmo. E ele volta para casa para tirar a dúvida, para descobrir se aquilo tinha acontecido. E aí ele encontra no meio do caminho os servos dele falando assim: o seu filho está vivo. E olha que interessante a diferença de forma de pensar, de agir, de confiar. Porque quando os servos falam que o filho está vivo, ele não precisaria de mais nada, já resolveu o problema. Mas o que ele quer fazer? Ele quer saber o horário que o filho foi curado, para comparar com o horário que Jesus disse que ele seria curado. E aí os servos falam para ele. Falam para ele: ele foi curado a tal hora. E ele percebe que foi o mesmo momento que Jesus curou. Versículo 53 diz: então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Aquele homem só foi crer depois que ele teve a confirmação e a validação. Talvez se o horário não batesse, ele ainda falava: foi coincidência, o menino curou sozinho. Ele precisava dessa confirmação. E o desafio que eu tenho para vocês é elevar o nível de fé de vocês, para que vocês não precisem de confirmação. A gente tem dois exemplos aqui. A gente tem o oficial do rei, que precisava ver para crer. E a gente tinha o centurião, que creu antes de ver. Eu sei o tipo de fé que eu tenho. E talvez vocês olhem para mim muitas vezes e falem assim: o pastor Renato tem muita fé. E eu acho que eu tenho um pouquinho de fé. Se é muito ou se é pouco, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: ainda que talvez para alguns seja muito, é pouco perto do que eu sei que ela pode chegar. É como se fosse uma busca constante. Eu já vivi muitos milagres, já experimentei muitos milagres, eu fui instrumento de Deus para muitas coisas.
talvez, nem sei, todo tipo de milagre. Mas ainda assim eu sei que a minha fé é pequena perto daquilo que ela pode se tornar. Como está a fé de cada um de vocês hoje? Será que vocês estão mais para o centurião ou mais para o oficial? A segunda pergunta, depois dessa, é: você está contente com a sua fé onde ela está? Existe uma diferença entre estar acomodado e estar contente. Muitas vezes a gente se acomoda e fica tranquilo naquela situação e fala: tá bom assim com esse nível de fé. Mas às vezes eu estou acomodado e estou descontente. Às vezes eu estou ali vivendo aquilo e falo: poxa, eu sei que Deus tem mais para mim, eu não queria estar assim. Eu estou parado aqui, eu estou preso, mas eu não estou satisfeito com isso. Eu quero novos patamares, eu quero buscar mais coisas. Ou talvez você esteja acomodado e fale: não, isso aqui de fé tá bom. Porque eu preciso hoje, está resolvendo, tá bom. E a outra pergunta é: se você não está satisfeito, você tem feito alguma coisa para mudar isso? Para que a sua fé aumente, para que você cresça, para que você talvez atinja o patamar desse centurião romano de confiar até nas coisas que você nem sabe que são possíveis de acontecer. Essa é uma reflexão individual. Ninguém pode fazer por vocês. Mas quanto mais sincera for essa reflexão, mais chances tem de você encontrar um novo tempo com Jesus. Um tempo onde você vai experimentar novos patamares, um tempo onde você vai experimentar talvez coisas sobrenaturais que você nunca imaginou. A Bíblia diz no livro de Romanos: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Muitas vezes a gente quer que a nossa fé aumente, mas a gente ignora esse texto que fala que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Já que eu estou fazendo pergunta difícil, eu vou fazer mais uma para vocês, ou mais duas. Quanto tempo de exposição à palavra de Deus você tem se permitido estar? Quantas horas por semana você ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus? Estou fazendo um período curto porque é fácil você lembrar. Se você olhar para trás, você vai olhar agora quanto tempo você se dedicou a isso. Quanto do seu tempo tem sido separado para estar exposto à palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não estiver ouvindo a palavra de Deus, se você não estiver exposto a ela, se você não tiver uma quantidade grande dela, sua fé não vai aumentar. Essa pergunta é fácil. A próxima agora é mais difícil. Será que você passa mais tempo da sua semana no YouTube e no Instagram ou exposto à palavra de Deus? Talvez vocês não percebam a maior armadilha que Satanás tem preparado para vocês, que é vocês gastarem tempo com coisas que não acrescentam nada, enquanto aquilo que acrescenta tem ficado em segundo plano e muitas vezes esquecido. A reflexão é individual. Cada um de vocês precisa olhar para as suas vidas, olhar para o quanto vocês têm priorizado esse tempo de exposição à palavra. E às vezes é difícil, as pessoas têm um tempo corrido, elas não conseguem. Mas hoje tem tanta tecnologia, sabe? Da mesma forma que você pode estar assistindo vídeos no YouTube, você pode estar assistindo a ministração no YouTube. Mas eu não consigo olhar para a tela, a gente tem em formato de podcast. Talvez vocês não saibam, mas todas as nossas ministrações aqui estão no YouTube, tem podcast, tem texto para quem não consegue ouvir. Todas as ministrações estão lá. É a exposição da palavra de Deus. Mas ela não pode chegar até vocês se vocês não forem até elas. É vocês que estão no controle da vida de vocês, é vocês que estão no controle da decisão que vocês têm que tomar. Mas eu tenho certeza, se vocês mudarem isso essa semana, semana que vem vocês estão aqui, igual esse centurião, fazendo a diferença e tocando terror no inimigo, com uma fé que talvez as pessoas ao seu redor nunca tenham visto e experimentado. Às vezes não precisa muito.
Às vezes você vai acrescentar, sei lá, 1 hora por dia que você vai ouvir um podcast enquanto você está dirigindo, enquanto você está fazendo outra coisa. Eu particularmente não gosto de assistir ministração fazendo outra coisa. Eu não presto atenção em todos os detalhes. Para mim, se eu estou assistindo a ministração, eu estou sempre sendo dedicado. Mas tem pessoas que conseguem assistir a ministração e fazer outra coisa. E é até melhor do que não fazer. Mas você precisa se expor à palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, melhor é. A gente tem tanta abundância de ministrações no YouTube hoje que a gente nem valoriza, né? A gente fica cansado de tanta informação que tem. Mas é algo que vocês precisam priorizar. A fé de vocês vai estar alinhada com a exposição de vocês à palavra de Deus. Quanto mais vocês estiverem expostos, mais fé vocês vão ter. Quanto mais fé vocês tiverem, mais do sobrenatural de Deus vocês vão ter na vida de vocês. Lembra do vejo, logo acredito? Se você passa mais tempo no YouTube e Instagram, talvez você esteja igual o oficial do rei. Mas o oficial do rei não impressionou Jesus. Quem impressionou Jesus foi aquele que creu antes de ver. Amém? Feche seus olhos que eu vou orar por vocês. Essa reflexão é individual de cada um. Ela vale para mim, ela vale para vocês. Eu sei que eu preciso de mais fé. A despeito do quanto eu já tenho, eu preciso de mais fé. Mas vocês precisam olhar para dentro de vocês e entender o quanto vocês querem crescer na fé. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu orei mais cedo, Senhor, para que todas as barreiras fossem quebradas, Senhor. Para que eles não limitassem, Senhor, aquilo que o Senhor poderia fazer, Senhor. E agora, Senhor, eu quero orar, Senhor, sobre cada um dos teus filhos e filhas. Para que, Senhor, eles estejam atentos, Senhor, ao teu Espírito Santo. Para discernir, Senhor, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, o seu tempo, Senhor. Tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, como empecilhos, obstáculos, Senhor, para que eles possam estar expostos à tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, para que não haja, Senhor, um contentamento de ouvir a ministração no domingo de manhã, Senhor. Mas que eles entendam que isso é pouco, Senhor, tamanho as pressões do mundo, tamanho, Senhor, aquilo que acontece, Senhor, na sociedade. Tamanho, Senhor, são as ciladas que o inimigo tenta, Senhor, impor sobre os seus filhos e filhas. Eles precisam, Senhor, estar com a fé, Senhor, inabalável. Eles precisam estar com a fé sentada em Ti, Senhor. Eles precisam saber, Senhor, que a despeito do que eles acreditam que o Senhor pode fazer, o Senhor ainda pode fazer muito mais, Senhor. O Senhor pode fazer coisas maiores, melhores, coisas que nunca aconteceram antes. O Senhor pode todas essas coisas, Senhor. Coloca, Senhor, no coração dos Teus filhos, Pai, um desejo de buscar, Senhor, uma fé cada vez maior, Senhor. Que eles não sejam simplesmente ouvintes da palavra, aqueles que precisam de outra pessoa para orar por eles, Senhor, mas que eles possam se tornar, Senhor, pessoas de fé, que vão orar, Senhor, e vão manifestar, Senhor, o Teu reino nesse mundo, e vão manifestar, Senhor, o Teu sobrenatural na vida das pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Que vão, Senhor, curar pessoas, que vão, Senhor, profetizar sobre pessoas, que vão ensinar pessoas, Senhor. Eu oro, Senhor, para que todo impedimento, Senhor, toda barreira, Senhor, que tenha passado desapercebido pelos Teus filhos, Senhor, que talvez tenha entrado, Senhor, na rotina do dia a dia, talvez seja algo que eles fazem sem perceber, de forma repetitiva, mas que tem, Senhor, afastado os Teus filhos e filhas de Ti, que tem impedido eles de crescerem na fé, e tem muitas vezes, Senhor, diminuído a fé deles, afastado, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Eu oro, Senhor, para que os planos e propósitos que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos e filhas aqui, Senhor, que eles sejam restaurados, Senhor, e que não seja, Senhor, uma rede social roubando tempo que vai impedi-los de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Levanta, Senhor, nessa manhã, Senhor, homens e mulheres, jovens, Senhor, crianças, Senhor, ousados, Senhor, na Tua presença, Senhor, com ousadia, com intrepidez, Senhor, para fazer coisas que talvez não tenham acontecido ainda, para fazer coisas que o Teu Espírito Santo vai direcionar, Senhor, a cada um deles, Senhor. Enche, Senhor, os corações de fé, Senhor, nesse momento. Que eles possam sair daqui, Senhor, com desejo de buscar, de crescer e ter a sua fé, Senhor, aumentada. Que eles não se contentem, Senhor, com o mínimo, mas que eles busquem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor,
Que para cada passo de fé que os teus filhos deem, Senhor, que algo sobrenatural aconteça, Senhor. Lança fora, Senhor, todo medo, toda ansiedade, Senhor. Que eles possam simplesmente olhar para Ti e confiar em Ti, Senhor. Não importa, Senhor, como vai ser feito. Não importa, Senhor, as dificuldades. Não importa, Senhor, a distância entre o milagre e o pedido. Só importa, Senhor, é que é o Senhor que vai fazer, Senhor. Tira, Senhor, todo o sentimento de inferioridade nessa manhã, Senhor. Que caia por terra todo o sentimento de inferioridade, de incapacidade, Senhor. Não é pela nossa força, mas é pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É pelo Teu poder e pela Tua autoridade, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, a Tua autoridade como esse centurião reconheceu, Senhor. Que a Tua autoridade vem dos céus, vem do Pai. E é por conta disso que o Senhor pode todas as coisas, e é pela nossa autoridade recebida por Ti, Senhor, que nós também podemos todas as coisas, Senhor. Não é a nossa limitação que vai nos impedir, não é o nosso medo, não é a nossa incapacidade, porque a Sua autoridade foi derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Nós temos a Tua autoridade, Jesus, que nós possamos aprender a usar essa autoridade com fé, Senhor, para que nós possamos, Senhor, expandir o Teu reino, alcançar pessoas, Senhor, livrá-las, Senhor, da escravidão, livrá-las, Senhor, daquilo que tem sido opressão para as suas vidas, Senhor. Usa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Cria, Senhor, testemunhos, Senhor, sobre aquilo que o Senhor vai pedir para que eles façam, sobre aquilo que eles vão experimentar, Senhor. Constrói, Senhor, na vida dos Teus filhos e filhas testemunhos que vão ser degraus para que a sua fé seja engrandecida, para que eles possam crescer na fé cada vez mais, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhuma das pessoas que ouça essa mensagem, Senhor, se contente com o patamar que alcançou, Senhor, mas que eles possam viver em constante crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Só eu toco um refrãozinho aqui. A gente vai ter um tempo agora para honrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu não tinha pensado nisso, mas enquanto eu me preparei agora para falar essa frase, o Espírito Santo soprou aqui no meu coração que muitas vezes as pessoas têm medo de ofertar porque falta para elas fé. Elas racionalizam. O que vai acontecer com esse dinheiro? Será que é muito? Será que é pouco? Será que vai me fazer falta? Será que o pastor vai usar direito? E eu sei como é que é isso, porque eu já passei por isso um dia. Mas essa forma de pensar, esse racional, é exatamente o oposto do que a gente acabou de ver. Porque o que a gente precisa não é obedecer o pastor Renato pedindo para ofertar, mas é a gente perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com as minhas finanças? Muitas vezes a gente aprendeu que a gente tem que devolver o dízimo e 90% é nosso. Para mim isso é um ensino errado, porque 100% é do Senhor. A gente só administra. A gente não tem 90%, porque se não fosse por Ele, a gente não teria nada. Samuel deu um exemplo esses dias sobre o ar que a gente respira. Você teria 90% se você não tivesse o ar que você respira? Não teria. 100% do que nós somos, o que nós temos, é do Senhor. Então eu queria que você, aí no seu lugar, consultasse o Senhor enquanto a gente toca uma música aqui, um louvor. E se você sentir no seu coração de ofertar, que o Senhor te pediu para ofertar, você pode fazer aqui no Gasofilácio, você pode fazer através do Pix oferta@ialimeira.com.br. A gente tem um QR Code para Pix nos envelopes e tem uma maquininha ali no fundo. Amém? Deus abençoe. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada oferta, Senhor, depositada nesse ministério, Senhor. E eu oro, Senhor, para que Teu sobrenatural, Senhor, venha surpreender, Senhor, os Teus filhos e filhas. Que não seja simplesmente, Senhor, uma conta matemática, mas que eles possam ver, Senhor, o Teu cuidado em cada detalhe, Senhor. Trazendo, Senhor, a provisão e o suprimento necessário. Trazendo, Senhor, mais do que eles precisam para que eles possam transbordar em abundância. Abençoar, Senhor, pessoas ao redor. Abençoar, Senhor, vidas, ministérios, aquilo que o Senhor tocar no coração de cada um deles, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nunca haja falta, Senhor, mas que haja sempre abundância na vida de cada um deles, Senhor. E se há alguém, Senhor, que no seu coração teve o desejo de ofertar, Senhor, mas se sentiu limitado, seja porque não tinha semente ou porque aquilo que sentiu de ofertar parecia pouco diante daquilo que o Senhor fez, Senhor. Eu sei como é isso, porque eu já passei por isso, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante, Senhor, essas pessoas. Que traga, Senhor, a resposta que eles têm clamado e orado, Senhor. Ainda nessa semana, Senhor, transforma, Senhor, a situação financeira daqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Transforma, Senhor, a situação daqueles que no coração têm o desejo de Te ofertar e Te servir, Senhor, mas não têm hoje condições de fazer, Senhor. Transforma, Senhor, a realidade daqueles, Senhor, que gostariam de fazer mais, mas não tem como, Senhor. Que eles possam ter condições de Te obedecer, Senhor, com liberalidade em tudo aquilo que o Senhor pedir, Senhor. Eu oro para que haja, Senhor, um novo tempo, Senhor. Que assim como nós ministramos hoje, Senhor, que eles não olhem, Senhor, para a situação atual, mas que eles creiam que o Senhor pode fazer muito mais do que eles sonham, pensam e imaginam. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Senhor, eu oro para que o Senhor leve cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, para suas casas, em segurança. Que eles possam continuar, Senhor, sentindo a Tua presença. Que eles possam continuar, Senhor, experimentando, Senhor, novos patamares de fé, Senhor. Que não seja simplesmente mais um culto nas suas vidas, mas que eles saiam daqui marcados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que eles possam galgar, Senhor, novos patamares, numa velocidade que talvez eles nunca tenham experimentado, Senhor. Não é sobre o que o pastor Renato pode falar ou pode fazer, mas é sobre o que o Teu Espírito Santo pode fazer, com um coração quebrantado, humilde e submisso a Ti, Senhor. E eu oro para que eles venham experimentar, Senhor, muito mais, Senhor. Que a sua fé não seja mais inferior à da pessoa que eles conhecem, mas que eles sejam exemplo e a referência de fé no seu meio. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.